Diz assim o apóstolo Paulo à igreja de Coríntio: ora, quanto à coleta para o povo de Deus, façam como ordenei às igrejas da Galácia. No primeiro dia da semana, cada um de vocês separe uma quantia de acordo com a sua renda, reservando-a para que não seja preciso fazer coletas quando eu chegar. Amém, irmãos? Que Deus abençoe a sua palavra. Essa palavra do apóstolo Paulo dando instruções aos coríntios, como que eles deveriam se preparar para quando ele chegasse, para ele não ter que ficar pedindo. Não, já preparem antes, para quando eu chegar já está tudo pronto, né? Nós vamos falar esta noite sobre o sustento na obra de missões, e vamos citar muitos outros textos, então eu peço a ajuda do pessoal da transmissão, para colocar tanto aqui quanto online, tá? Os missionários, irmãos, os nossos missionários, os nossos obreiros em geral, aqueles que trabalham na obra de Deus, seja no campo missionário, seja na igreja local, baixa um pouquinho, Igor, está dando microfonia, baixa um pouquinho, são sustentados financeiramente pela igreja. A gente não recebe dinheiro de outros locais, de governo ou de ONGs, não, é a própria igreja, através dos dízimos, das ofertas que os irmãos trazem, é que a gente pode dar o sustento para pastores, para missionários, para funcionários que trabalham na obra do Senhor. Algumas igrejas, por exemplo, e alguns missionários, são tempo parcial, nós vamos ver isso aqui também, mas outros são tempo integral, eles largam tudo para serem sustentados pela igreja, para eles dedicarem mais tempo, mais da vida deles, integralmente na obra de Deus, que eu acho que é o ideal. Mas a fonte ou a origem desses recursos vem da própria igreja. Por isso que não importa o tamanho de uma igreja, o que importa é que aquela igreja, ela participa então desse mover espiritual, da ação de Deus na terra, que acontece na igreja local, seja para sustentar o obreiro da igreja ou de outros locais, como nós fazemos com os missionários. Foi Deus mesmo que estabeleceu que o crente contribuísse para que o seu povo tivesse recursos suficientes, não só para a igreja local, mas para uma expansão. Então, Deus ele diz para a gente que a gente não pode pensar só aqui, a gente tem que expandir isso, expandir o evangelho e a manutenção da obra do Senhor, e por isso que nós vamos entender um pouquinho melhor isso hoje. Bom, eu quero dividir essa instrução em duas, eu quero ensinar para vocês, ou mostrar para vocês, relembrar para alguns de vocês, como é que funciona isso na Bíblia. Então a Bíblia, ela fala de dízimos e de oferta, é diferente, muitas vezes a pessoa acha que é a mesma coisa, mas não é a mesma coisa. Dízimo é a 10ª parte da renda de uma pessoa, a própria palavra dízimo quer dizer 10%, à luz de 1 Coríntios, esse texto que nós ouvimos, é a contribuição financeira mínima que o crente deve oferecer para a obra de Deus. Deus não está pedindo metade do que a gente ganha, Deus não está pedindo tudo que a gente ganha, Deus está pedindo uma pequena parte do que a gente ganha, e Ele colocou ali que o ideal desse mínimo seria 10%, então Deus ele não quer sobrecarregar a gente, querer tudo da gente, não, uma parte menor, Ele acha que é possível, é viável, é tranquilo para o crente dedicar a Ele, dedicar em oferta de adoração, e pelo amor que ele tem pela igreja, e pela expansão do evangelho. Então quando você dá o seu dízimo, ou dá uma oferta, é o amor que você tem pela expansão do evangelho, para que mais pessoas conheçam, para que mais pessoas sejam abençoadas, salvas, libertas. Então quando a gente contribui, é porque a gente crê nisso, que é importante o evangelho ir além. Já existia a questão do dízimo antes mesmo da lei existir, que sabe que Deus deu uma lei
para o povo, para orientar o povo, para que o povo entendesse, que era um povo muito, cada um fazia o que queria, muita bagunça, cada um ia para uma direção. Deus deu uma lei para eles cumprirem aquela lei, mas a questão do dízimo está antes mesmo da lei. Vamos ver esse texto? Gênesis 14, 20, então vários textos, mas eu só vou ler alguns aqui, né? Gênesis 14, 20, vamos lá para o Antigo Testamento. E bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os seus inimigos nas tuas mãos. Isso na época de Abraão, e a Bíblia diz que Abraão lhe deu o dízimo de tudo. Isso foi antes da lei. Abraão veio bem antes de tudo. Então naquela época, então, Abraão já entendia que ele deveria dedicar a Deus uma parte de tudo que ele ganhasse, em amor a esse Deus, a honrar esse Deus. E também na lei de Moisés, também está em Levítico, são vários textos também, vamos ver, Levítico 27, 30, que fala da lei do dízimo, né? Tem Levítico 27, 30, tem Deuteronômio 14, 22, e diz assim Levítico: todos os dízimos da terra, sejam dos cereais, sejam das frutas, pertencem ao Senhor, são consagrados ao Senhor. Então naquela época não tinha dinheiro, moeda, era comida, era gado, carneiro, galinha, né? Então eles separavam aquilo. Se eles tinham 10, eles separavam 1, então 10% são consagrados ao Senhor. Era lei, não poderia, quem era judeu tinha que cumprir isso, e era forte isso, era muito forte. Hoje que a gente fica, se você puder, não, mas naquela era lei mesmo, tinha que contribuir. Então é muito interessante isso, né? O povo então deveria levar, já existia isso antes, então, antes da lei, no momento da lei foi instituída, e na lei também é uma coisa muito interessante, o povo deveria levar esses dízimos para os levitas e para os sacerdotes. Naquela época não tinha igreja, existia então o culto não, as ofertas lá, os sacrifícios. Então os levitas e sacerdotes, os levitas que cuidavam de tudo, eram aqueles que trabalhavam ali, naquelas questões religiosas, e interessante que os próprios levitas e sacerdotes, eles recebiam aquilo e uma parte ficavam com eles, como forma de sustento para eles, porque na partilha das terras lá, eles ficaram sem a terra. Então as tribos lá, cada tribo ficou com um pedaço de terra, mas os levitas e sacerdotes, eles não poderiam receber a terra por herança. A herança deles, o trabalho deles não podia pensar no material. Eles tinham que trabalhar então, mas eles recebiam o alimento. Então eles pegavam aqueles bois, aqueles cereais, aquele trigo, faziam os pães, e eles se serviam daquilo para a alimentação deles, para o sustento deles, para eles comerem, para eles sobreviverem. E a tarefa deles, por esse trabalho de receber isso, eles não trabalhavam lá no campo, não lavravam, não cuidavam dos bois, eles não trabalhavam na lida, mas eles trabalhavam na obra de Deus. Então naquela época eles recebiam para isso, eles recebiam essas ofertas, e queimavam e dedicavam ao Senhor, mas uma parte da carne eles ficavam para eles comerem, porque esse era o trabalho deles, e na terra. Isso está em vários textos, Números 18, 21, né? Para que haja mantimento na casa do Senhor. Malaquias foi dizer isso depois em Malaquias 3,10. Quando ele diz, para que haja mantimento na casa do Senhor, seria também para alimentar os levitas e sacerdotes. Por isso que não poderia faltar mantimento na casa do Senhor, para que os próprios, da mesma forma hoje acontece, né? Uma parte desses recursos que a igreja oferece, que os irmãos dão, é dividido aqui. Uma parte vai para feito o pagamento da zeladora, o pagamento do pastor de jovem, do pastor da igreja. Então é dividido também, de qualquer forma, como hoje acontece. Eles, por sua vez, pegavam deles os dízimos dos dízimos. Está em Números 18, 26, os levitas e sacerdotes.
E o Senhor Jesus, quando ele veio trazer a nova proposta, o Evangelho, o reino de Deus, ele manteve essa parte da lei, que ele não veio para modificar também a lei, ele veio acrescentar o amor, a lei do amor, mas ele manteve essa questão da lei, dos dízimos, das ofertas. Isso está em Mateus 23, 23. Jesus, então, ele manteve essa tradição, essa lei, esse princípio dos dízimos, das ofertas, tá? Isso no Novo Testamento. Bom, depois de falar sobre dízimos e ofertas, tem uma coisa interessante aqui. Existem os dízimos, são 10%, nós já vimos, e existem as ofertas, que na Bíblia são conhecidas também como ofertas alçadas. Ofertas alçadas, que nós hoje, nós só falamos ofertas, nós não falamos alçadas. Mas isso é interessante porque uma oferta que é como se fosse determinada, nós queremos trocar as janelas, colocar janelas novas, estão muito enferrujadas, precisamos então levantar um recurso destinado para aquilo. Então a gente fala, vai custar X, então vamos levantar uma oferta, se fosse falar biblicamente, seria alçada, que é além dos dízimos, é além dos dízimos. Então uma oferta esporádica, de vez em quando, não é regular. Então, além dos dízimos, havia também ofertas alçadas para fins específicos, como a construção do tabernáculo no deserto. Convém lembrar também que as ofertas alçadas não é o mesmo que dízimo. Ambos são bíblicos, ambos são atuais, mas são diferentes no propósito. As ofertas alçadas são esporádicas, principalmente para construção, e dízimos são contínuos. É para o sustento contínuo do templo, da igreja, das coisas, tá? Então, compromisso. O culto, isso está dentro do culto. Então, o fato de você entregar a sua oferta, seu dízimo, faz parte do teu culto. É você e Deus, do seu culto, de você oferecer ao Deus verdadeiro, aquilo que você acredita, conforme encontramos em toda a Bíblia. Constitui os elementos do culto: oração, leitura das Sagradas Escrituras, pregação, testemunho. Nós devemos fazer mais testemunhos, né? Do que Deus tem feito por nós. Cânticos, bastante cânticos, com instrumentos, com alegria, na presença do Senhor, e dízimos e ofertas, né? Oferta, dízimo é regular, oferta. Porque às vezes você está aqui no culto, você já deu o seu dízimo. Geralmente, quando você recebe no começo do ano, se você é assalariado, você recebe no início do mês, né? E você pega e já dá no início do mês. E os outros domingos? Você fica sem dar nada. Mas aí você está num domingo e a tua vida está tão feliz e abençoada, e às vezes você sente vontade, não, eu quero dar uma oferta. Uma oferta para o Senhor, uma oferta de gratidão, uma oferta de alegria. Ou, eu vi esse missionário aí no seu coração, hoje eu vou dar uma oferta. E você vai lá e dá o valor que Deus tocar no seu coração. Então isso é oferta. Então pode fazer isso, faz parte do culto ao nosso Deus. Agora, uma coisa interessante para a gente entender sobre isso: Deus, ele criou essa forma porque ele queria ensinar um método para a gente, um método da bênção financeira para a gente, um método para o sustento não só da sua obra, mas queria ser revertido para nós mesmos. E tudo que é feito na igreja é revertido para vocês mesmos, para nós mesmos. Os maiores beneficiados não é Deus, somos nós mesmos. Deus, ele vai receber a nossa adoração, mas toda essa oferta que a gente dá, esse amor que a gente tem, o dízimo que a gente tem, volta para a gente, volta, é o método de Deus, para a construção do tabernáculo. E Deus, é o seguinte, tanto para quem é rico, tem recursos, e olhe que, para quem é mais rico, é mais difícil dar dízimo. Você acha que é mais fácil? Para a construção do tabernáculo, Moisés precisava de ofertas alçadas,
E lá a característica maior naquele tempo era um povo pobre. Era um povo com pouquíssimos recursos financeiros. Pouquíssimos. Mas Moisés, ele levantava ofertas alçadas para um povo pobre que vivia pela misericórdia de Deus, porque vocês lembram, Deus dava o maná para elas no deserto. Não tinha. Eles já eram pobres, Deus ainda dava o maná, mas Deus pedia para eles separarem também o maná, 10%, para oferecer. Davi, pelo contrário, para construir o templo de Jerusalém, Davi deu uma oferta de 150 toneladas de ouro. Ele tinha dinheiro. Isso está em 1 Crônicas 29, 3 e 4. Pode colocar isso para os irmãos verem. Sem contar a prata que ele deu. Só o ouro, sem contar a prata. Considerando-se que um talento equivalente a 35 quilos, segundo a tabela da conversão de pesos e medidas. O rei Davi, no entanto, mesmo dando tudo isso, olha aí que ele diz: ofereço, pois, 150 toneladas de ouro puro de Ofir, 240 toneladas de prata refinada para o revestimento das paredes do templo. Ele pedia para o povo pobre, mas ele também dava. Ele podia falar assim: não, mas eu já estou dando tudo, não precisa você dar nada. Vocês não precisam dar. É pouco que vocês vão dar, pode deixar que eu dou tudo. Mas ele não fez isso. O método de Deus é que todos participem. Quem pode dar um pouco, dá pouco. Quem pode dar muito, dá muito. Precisa. Deus não precisa de ouro, de prata, nada disso. Mas Ele quer ensinar o seu povo a ser fiel, a dar prioridade a Ele, né? O rei Davi, no entanto, fez um apelo. Mesmo ele dando tudo isso para construir o templo, mesmo ele dando tudo isso, ele fez um apelo para o povo também dar, para o povo se sentir participante, para o povo falar: eu participei, eu faço parte. O rei Davi fez um apelo, só que ele falou: para quem quiser contribuir. 1 Crônicas 29, 5, aí ele fez o apelo. 1 Crônica 29, 5, próximo texto. Quem hoje está disposto a ofertar dádivas ao Senhor? Quem está disposto? Se você está disposto, dê. Se você não está disposto, não precisa dar. É livre. Mas quem é que está disposto a dar? Nos versículos seguintes, ficamos sabendo que o povo construiu. Se você for pegar a sequência, você vai ver que o povo participou. O povo participou. E com muita alegria. Aqui diz que o povo contribuiu voluntariamente, com muita alegria. Participou. Eles amavam a casa do Senhor. Eles ouviram o apelo do rei. O rei deu exemplo. Ele falou: eu estou pedindo, mas eu estou dando. Porque tem gente que pede, mas não pede o dízimo, mas ele não dá o dízimo. Não, ele deu. E o povo viu. Então ele falou: eu vou participar também. Então, o método de Deus, irmãos. Deus quer que os seus filhos participem dos projetos divinos. Então, oferta de missões mundiais é um projeto divino. A oferta lá para a construção do projeto arquitetônico do novo templo é um projeto divino. Se a igreja aqui levantar: vamos ajudar o pastor Carlos lá a fazer a casa pastoral lá para onde ele vai em Minas. Mas pastor, é longe, a gente não vai usufruir disso. Mas é a obra de Deus, é um projeto divino. Deus quer que a gente participe de um projeto divino. Moisés não dispunha de recursos para a construção do tabernáculo, e por isso levou o povo a levantar ofertas alçadas. Mas Davi já dispunha de recursos para a construção do templo de Jerusalém. Por que ele convidou o povo para ofertar, se não precisava? Por quê? É o método de Deus. Ele é diferente do nosso método. A gente pode olhar e falar: aquela igreja já tem tudo, aquela igreja não precisa, já tem tudo. Mas lembre-se disso, é o método de Deus. A vontade de Deus é que seus filhos participem dos projetos. Aqui já não é questão de necessidade,
porque Deus é o dono do prata, do ouro, mas Ele conta com a nossa participação. Por quê? Porque, irmãos, quem participa do projeto divino recebe uma bênção especial. Alguma coisa acontece na sua vida, uma promoção acontece do nada, uma grande venda, ou você recebe uma oportunidade de comprar o que você queria tanto por um valor bem abaixo do mercado. Acontece. Quem participa especialmente da obra missionária, Deus, Ele não deixa, Ele abençoa o povo, os seus filhos, para que eles possam contribuir até mais para a obra. Então é muito interessante que esse é o plano de Deus, é assim que funciona a matemática de Deus. Agora, irmãos, para concluir esse estudo, eu quero falar sobre as bases bíblicas do sustento missionário em si. Na igreja de Corinto, existiam duas igrejas, a igreja de Corinto e a igreja em Filipenses, em Filipos, né? A igreja de Corinto contribuía pouco, ela não entendia na cabeça dela sobre a questão das contribuições, mas a igreja de Filipos entendia. O apóstolo Paulo, vamos ver rapidamente aqui. A igreja de Corinto não era generosa, não era. 2 Coríntios 11:8. 2 Coríntios 11:8. Os irmãos da igreja de Corinto eram insensíveis às necessidades. Eles eram insensíveis às necessidades do apóstolo, do missionário. As outras igrejas sustentavam Paulo, que o mesmo pudesse servir aos coríntios. Então, o apóstolo Paulo recebia oferta de outras igrejas para ele ajudar Corinto. Mas dos coríntios ele não recebia sustento. E o pior, né, irmãos? Eu acho que a coisa pior do que não receber o sustento é não receber elogio, gratidão, reconhecimento. Isso é pior, talvez. Outras igrejas sustentavam Paulo. Depois que o apóstolo deixou a cidade, ele apresentou a sua defesa. Ele começou a falar dessas questões de por que os coríntios não ajudavam, né? Não estavam obedecendo então as instruções do Senhor com relação ao sustento. Agora, e daí o que aconteceu? Porque aí, como ele não estava recebendo suficiente, ele voltou à sua profissão, fazer tendas. O fazedor de tendas, Atos dos Apóstolos 18:3. Ele já tinha essa profissão, mas ele queria largar isso para cuidar só das igrejas. Mas como a igreja de Corinto não entendeu, ele voltou a trabalhar como fazedor de tendas. Na cultura judaica era comum os pais ensinarem aos filhos uma profissão alternativa. E Paulo era fazedor de tendas. Utilizou-se dela para levantar o seu sustento, para que ele pudesse se alimentar, vestir, etc. Pois temia escandalizar também os irmãos e não queria correr risco de ser mal interpretado como um aventureiro em Corinto. Hoje, existem missionários fazedores de tendas. Eles são enviados para locais onde oficialmente não pode ir missionário, dizendo, eu vou vir para esse país para ser missionário. Não pode, mas ele pode ir para aquele país para ser um técnico de futebol, para exercer a profissão de dentista ou de médico. Ele pode ir para aquela cidade para exercer a profissão de professor. Então a junta de missões envia aqueles missionários para trabalhar secularmente como um fazedor de tendas, e paralelamente ele prega o evangelho. Então são os missionários fazedores de tendas, que são os profissionais liberais que são enviados como voluntários para prestarem serviços sociais às populações carentes nos países onde ser cristão ainda é crime. Ainda é crime. Mas isso não é impeditivo para a gente mandar os missionários. Eles vão como profissionais
e usam a sua profissão na pregação do Evangelho. É um recurso usado de modo legal de um missionário num desses países. Mas a igreja de Filipos, era generosa. Eles entenderam que precisavam ajudar na expansão do Evangelho. A igreja de Corinto não era como a dos filipenses. Filipenses 4,15. Abra sua Bíblia aí para você conferir. Filipenses 4,15 a 19. O apóstolo Paulo elogiou essa igreja. Nenhuma igreja se preocupou com as necessidades do apóstolo, exceto a igreja de Corinto. Como vocês sabem, os filipenses, nos seus primeiros dias de evangelho, quando parti para Macedônia, nenhuma igreja partilhou comigo no que se refere a dar e receber, exceto vocês. Então ele elogiou a igreja de Corinto. Pois estando eu em Tessalônica, vocês me mandaram ajuda, não apenas uma vez, mas duas, quando tive necessidade. Essa igreja entendeu que precisava, aquele missionário precisava. Ela não falou assim, não, nós não podemos mandar porque nós temos que manter aqui o nosso pastor, nossa estrutura, nós não podemos ajudar, não. Eles fizeram um esforço e mantiveram a estrutura e ainda ajudaram Paulo lá em Tessalônica, em Coríntio. Eles entenderam. Enviavam a oferta na hora em que ele mais precisava. Paulo agradecia então a Deus essas ofertas, em Filipenses 4,16, como um cheiro suave e aprazível a Deus. Então, a sua oferta missionária, para Deus é um cheiro suave e aprazível para Ele. Isso está em Filipenses 4,16 a 18. E dessa mesma maneira, ainda hoje, Deus recebe a sua oferta dessa forma. Então você quer agradar as narinas de Deus? Você quer agradar, que Deus se sinta bem, cheira e se alegre com você e fala assim, que para agradar o coração de Deus. Além disso, você tem a garantia de que o Senhor suprirá todas as suas necessidades. Faça a prova dele. Isso vai faltar para mim, se eu der para missões esse mês vai faltar para mim. Faça a prova, dá para missões, você vai ver o que vai acontecer. Não vai faltar. Deus vai te mostrar. Como apoiar os missionários hoje? Como apoiar os missionários? É papel da igreja, como eu já falei. A igreja ora, intercede por eles, acompanha o seu trabalho através dos relatórios escritos e também por meio dos testemunhos, nas visitas do campo. Então a gente recebe os missionários aqui, eles contam como é que eles agem, mas nós podemos também ir visitá-los nos campos. Então vai uma vez, marca para você ir lá visitar Cristolândia. Marca um dia para você. O pessoal lá da junta não para de me convidar para ir lá no barco missionário, lá no Amazonas. Será que eu vou? Só que tem que desembolsar R$ 2.500 para ir, fora a passagem aérea. Esses dias eles fizeram uma promoção, pastor, para você nós fazemos 1.900. Falei, caramba, que oferta boa, né? Eu gostaria tanto de ir. Então isso é importante. Então, quando você tiver uma oportunidade, vá aos campos missionários lá, apoiar o missionário lá no lugar mesmo. Marque uma viagem, vá lá apoiar os campos missionários, porque aí você vai ver como eles precisam mesmo, porque a gente não tem ideia, irmãos. Nós estamos aqui, irmãos, vamos para shopping, pegamos nosso carro com ar-condicionado, e vamos para cá e para lá, e temos tudo aqui. Lá no campo missionário, às vezes não tem nada. A irmã que orou pelos professores dos filhos dos missionários. Tem missionários que vão para locais onde não tem escola boa. Veja bem, os missionários saem daqui, tem tudo. Os filhos estudavam nos colégios bons,
né? Tinham hospitais e tal. Eles saem daqui para obedecer um chamado missionário e vão para lugares remotos, às vezes tribos, lugares distantes, onde não tem nada. Eles pagam o preço, lógico, é o chamado missionário. Mas aí o que a gente faz? A gente envia uma oferta para que os filhos dos missionários recebam essa ajuda de uma aula extra, um inglês, ou estudar a língua do lugar, né, tal. Como é que eles vão estudar se a gente não mandar o dinheiro para eles estudarem? Então, tudo isso faz parte do papel da igreja, o nosso papel. Se não houver confiança, então, aqui diz o seguinte: você precisa confiar que a sua igreja, essa oferta que você dá no envelope, que ela vai chegar lá do outro lado. Isso é muito importante também. Se você dá oferta, por exemplo, em missões nacionais, mundiais, você pode ter certeza, a gente pode até mostrar o extrato para você. Quando chega lá, a gente bate o alvo, 5 mil, 10 mil, 15 mil, chega um momento lá, depois que todo mundo dá tudo, a igreja, aqui a tesouraria da igreja faz a transferência no boleto bancário lá para a junta, do valor total que os irmãos deram. E vai mesmo. E lá na Assembleia da Convenção Brasileira, por isso que é importante a gente participar das convenções. Lá a junta dá o relatório detalhado, igual a gente dá aqui na igreja, dá detalhado, olha, lá para os surdos do Senegal, o aluguel é tanto, foi tanto, eles pagam tanto para o missionário, eles pagam isso, aquilo, está tudo detalhadinho, e você pode levantar a mão e perguntar. Por isso que é importante você ir nas convenções, para você ver que chega lá. Então precisa ver, nessa obra mundial tem que haver confiança. Graças a Deus nós os batistas, nós somos sérios nisso. Então a oferta que você dá aqui vai chegar lá na ponta, lá nos rincões, longe, vai chegar lá. Por isso que é importante o papel da igreja, porque tem que ter essa confiança, tá? Apoio aos missionários, sustento missionário inclui alimento, vestiário, já falei, né? Nem sempre as igrejas têm acesso às informações, por isso existem inúmeras agências que dão aos relatórios e para a gente ter a certeza disso. Concluindo esta noite, amados irmãos, nosso estudo sobre o sustento da obra de missões. Vimos os textos bíblicos da diferença entre dízimos e ofertas alçadas, como é o método de Deus, como Deus abençoa aqueles que dão ofertas missionárias. E concluindo, nossos dízimos e ofertas são a maneira de reconhecermos a soberania de Deus em nossas vidas, que não vai faltar nada. É o momento de a gente dizer assim: Deus, o Senhor é soberano na minha vida, eu vou lhe dar e o Senhor vai cuidar de mim. Deus vai cuidar de você na tua aposentadoria. Experimenta, seja fiel nos dízimos, ofertas, você vai ver, Deus não vai deixar faltar nunca nada, até o fim da tua vida. Em alguns casos ele abençoa até as gerações, os seus filhos. Ele vai fazer com que os seus filhos alcancem lugares altos, recursos financeiros, para também te ajudar na tua velhice. Deus vai abençoando tudo, a tua vida, as próximas gerações, quando a gente apoia a campo missionário. A vontade de Deus é a salvação de todos os perdidos da terra, e nós precisamos participar disso, desse projeto divino. Para que essa meta seja alcançada, Deus conta com cada filho seu, com cada dom que você tem. Existe um dom que é o dom da generosidade. Existe o dom da misericórdia, existe o dom da profecia, o dom de línguas, o dom disso, o dom daquilo, da hospitalidade, e existe o dom da generosidade também. Deus conta com tudo, com os seus talentos. Você pode fazer trabalhos manuais, fazer sacolé, os seus talentos que você tem, você pode dar aula de música e pegar todos os recursos e dar para missões. Enfim, Deus quer usar você para levantar recursos para a obra dele.
O nosso apoio aos missionários deve ser em oração, contribuição através da igreja ou de alguma agência missionária. Às vezes você pode pegar o papelzinho do PAN e você fazer a transferência direto lá para a junta. Pode ser feito isso. Ou você pode dar na igreja e da igreja ela manda para a junta. Falou aqui é que nós possamos entender, não só entender, trazer para cá, para o coração, e fazer prova de Deus, de que nada me faltará, e eu vou fazer de tudo para que também não falte nada para a obra missionária. Se a minha igreja tem o alvo X, eu vamos lutar para alcançar esse alvo. Se eu puder dar um pouquinho mais, eu dou, porque eu sei que o caminho também do sustento missionário é o caminho do meu próprio sustento, da minha própria bênção, porque eu sei que quando eu participo da obra de missões, nada me faltará, tá bom? Então isso que eu queria deixar para a amada igreja, para os irmãos que estão aqui, os que estão online, e para aqueles que vão assistir depois essa palavra, sustente a obra de missões, continue firme com os seus dízimos, mas ajude também nas ofertas alçadas. E para isso Deus nos abençoe. Amém, Senhor Deus. Amém, amém. Vamos